Este tópico trata de um assunto fundamental em computação gráfica, que é a reconstrução tridimensional. Veremos este assunto através de um conhecido algoritmo chamado Merchant Cubes. A reconstrução 3D é o processo de obter informações do mundo real e construir modelos gráficos dessas informações, como a reconstrução de terrenos que vemos aqui. Outro tipo de reconstrução bem conhecida é a reconstrução facial. Note que aqui também partimos de uma superfície real e reconstruímos um modelo virtual. A malha tem que ser, nesse caso, bastante flexível e detalhada para simular as diversas expressões humanas. Uma aplicação muito demandada é a reconstrução de crânios visando os exames e estudos, como por exemplo da polícia científica. Para isso, muitas interfaces médicas têm sido projetadas. Ainda há na área da medicina a necessidade de reconstrução de sistemas arteriais ou digestivos, com o objetivo também de serem efetuados exames ou simulações de fluidos. Essas técnicas, quando aplicadas somente com a reconstrução de partes internas, ao invés de somente a parte da superfície, são chamadas de reconstrução volumétrica. Um caso típico de reconstrução volumétrica é a área médica, sobretudo em imagens de tomografia computadorizada como essa que vemos aqui. Essa tomografia apresenta informações internas da cabeça de um paciente. Esse tipo de exame, na verdade, é uma série sequencial de várias imagens, que são também cortes transversais do crânio. Aqui, observamos um corte na altura do nariz. Se caminharmos sequencialmente, slice por slice, de cima para baixo e da esquerda para a direita, notaremos que a quantidade de branco diminui, até chegarmos à parte inferior, onde também notamos que o volume de informação craniana também diminui. Isso ocorre porque estamos caminhando em direção ao topo da cabeça, saindo de uma região muito óssea para uma região pouco óssea. Se olharmos esse exame lateralmente, observamos que os cortes são discretizados. Quanto menor a altura entre um corte e outro, mais detalhado será o exame. Assim, podemos notar que uma tomografia é, na verdade, um conjunto de várias imagens que, juntas, formam um volume. Se apenas a parte óssea desse volume, o tecido branco, for removida, podemos reconstruir o crânio. Se apenas a parte cinza for removida, podemos reconstruir os demais tecidos. Juntas, essas duas partes representam a reconstrução de um encéfalo inteiro. Mas, como separar a parte óssea da parte não óssea, como aparece aqui no lado direito da imagem? Para isso, usamos um algoritmo tradicional de 4 etapas. O primeiro passo é a construção de um histograma, que é a distribuição de probabilidade de intensidades que ocorre no slice. No segundo passo, calculamos uma partição, que é um ponto de linearização da imagem ou binarização. O terceiro passo é a binarização propriamente dita, que separa a parte óssea da parte não óssea. O quarto e último passo é o isolamento da região de interesse. Como falamos, o primeiro passo é a construção do histograma. Um histograma é uma distribuição de probabilidade de tons de cinza, como vemos sua representação aqui no lado direito da imagem. Nessa distribuição, podemos notar 2 principais picos de luminância que se destacam. Um mais à esquerda, maior, que representa os pontos de região mais escuras da imagem, e outro mais à direita, menor, que representa os pontos de regiões mais claras na imagem. Aqui observamos alguns efeitos do histograma em uma imagem com distribuições de intensidades diferentes. A primeira, por exemplo, é uma imagem bem escura, no que resulta um histograma mais concentrado à esquerda. A segunda é uma imagem mais clara, e o resultado é um histograma mais concentrado à direita. A terceira, por sua vez, é uma imagem mais cinza, resultando em um histograma mais concentrado no meio da distribuição. Finalmente, a quarta e última imagem é uma imagem com bom contraste, onde temos a informação de background mais escuro e a informação de foreground mais clara, todas bem representadas. Assim, um histograma mais distribuído e equilibrado é alcançado. Aqui existe, no entanto, uma desvantagem,
pois é difícil definir onde podemos particionar o histograma para separar o foreground do background. Assim, uma técnica para encontrar essa separação é através do cálculo da variância e da média para o background e para o foreground. Sabemos, por exemplo, que uma imagem é uma coleção de pixels que vão, por exemplo, de 0 a 255, se for, por exemplo, JPEG, PNG, BMP ou TIFF, que são formatos populares, e de menos 1000 a 3000 aproximadamente, se for o formato DICOM, que são as imagens de tomografia. Para calcular a partição, é necessário que seja calculada a média global, que é simplesmente a soma de todas as luminâncias de todos os pixels dividido pela dimensão da imagem, aqui representada por M linhas e N colunas, que a soma das diferenças quadráticas das luminâncias de cada pixel é a sua média global. Precisamos agora de algumas definições importantes que serão usadas daqui para frente. Por exemplo, L é o número de intensidades máximas possíveis em uma imagem. Por exemplo, se o formato da imagem for JPEG, é provável que L seja igual a 256. No entanto, se a imagem for DICOM, L será provavelmente mais de 10.000. Chamamos de N índice I o número ou quantidade de pixels cuja intensidade é I. Supomos que N índice 10 é igual a 50. Isso significa que existem exatamente 50 pixels com intensidades iguais a 10. Mas, se o tamanho da imagem ou resolução for 100 por 100 igual a 10.000 pixels, por exemplo, isso significa que pixels com intensidades iguais a 10 aparecerão em 0,5% dos pixels da imagem. Então, P índice 10, que é a probabilidade de pixels de intensidade 10 ocorrerem na imagem, pode ser calculado como Ni sobre M vezes N, que é igual a 0,5%. Assim, a média ponderada de um histograma de uma imagem é dada da seguinte forma. Um histograma possui o primeiro valor, índice 1, de intensidade, com probabilidade P1, o segundo valor, 2, com probabilidade P2, e o terceiro valor, 3, com intensidade P3, e assim sucessivamente. Até o valor de intensidade L com probabilidade PL. A média, chamada aqui pela letra grega μ, de todos os valores é dada então por índice 1 ponderado pela sua probabilidade P1 mais índice 2 ponderado pela sua probabilidade P2, índice 3 ponderado pela sua probabilidade P3, até a soma de índice L ponderado pela sua probabilidade PL. Mas é melhor representar essa soma pela sua forma compacta, que é um somatório de índices I, P de I, onde I vai de 1 até L. Essa média, no entanto, pode ser calculada uma para cada partição possível do histograma, como é mostrado aqui para a primeira partição na posição T de um histograma de tamanho L. Nesse caso, temos uma média ponderada μ1 que tem que ser dividida por todos os PDIs de 1 até T para normalizar, e μ2, que é a média ponderada de todos os PDIs após T, também dividida pela soma dos PDIs para normalização. Outra informação muito importante é a chamada variância de um histograma, que representa o quanto os PDIs variam. Essa informação é tradicionalmente representada pela letra grega sigma ao quadrado, que é calculada pela soma de P1 multiplicado pela diferença quadrática entre 1 e a média ponderada global que acabamos de ver, somado a P2 multiplicado pela diferença quadrática entre o índice 2 e a média global. E assim por diante, até somarmos a parcela de PL multiplicado pela diferença quadrática entre L e a mesma média global. Aqui, também esse somatório pode ser representado por uma forma compacta, onde sigma ao quadrado, ou variância de uma distribuição, é igual ao somatório de P de I multiplicado pela diferença quadrática entre I e a média global, onde I varia de 1 a L. Em resumo, para um histograma de tamanho L, que representa aqui a distribuição de probabilidade de tons de cinza de uma imagem, particionando T, temos a média μ1 da primeira parte antes de T,
temos a média μ2 da distribuição após T, temos a variância global da distribuição e temos a média global da distribuição. Finalmente, queremos calcular a variância entre as classes de pixels que são representadas aqui pela distribuição antes de T e após T com média μ2. E assim como temos a variância global, temos também a média global. Assim, a variância entre as classes, denotada aqui por σ²b, é dada pelo produto do somatório da distribuição das intensidades antes de T, multiplicado pela diferença quadrática entre a média μ1 antes de T e a média global, mais o somatório das distribuições de intensidades depois de T, multiplicado pela diferença quadrática entre a média após T e a média global. Assim, a separação máxima entre as duas classes de pixels, dado pelo somatório de eta de T, para indicar que é para a partição T, é igual à razão da variância entre as classes e a variância global. Mais uma vez que essa variância global é constante, calculamos a variância entre as classes apenas com o numerador. Aqui temos um resumo do algoritmo de Watson para separar uma imagem tom de cinza em duas classes, background e foreground. Inicialmente calculamos o histograma normalizado da imagem de entrada, calculamos P1 de K e P2 de K, calculamos as médias antes e depois de K, calculamos a média global, a variância entre as classes e a variância global. Repetimos esse processo para todos os valores de K possíveis e tomamos a maior variância entre as classes como sendo a partição ideal. Aqui temos um exemplo de uma imagem de tomografia encefálica no lado esquerdo e no lado direito correspondente, o resultado obtido após a aplicação do algoritmo de Watson. Aqui temos um outro exemplo, no entanto, de uma imagem de raio-x. Esse exemplo aqui também apresenta uma imagem de raio-x, mas do sistema digestivo. Voltando ao exemplo da imagem de tomografia encefálica, vejamos agora como reconstruir o volume craniano. Inicialmente, sobrepomos à imagem o que chamamos de grid regular. Agora, seguimos uma regra. Para cada vértice do grid que coincidir com as informações branca ou foreground, esse vértice é marcado. Aqui, os pontinhos vermelhos marcam os locais onde os vértices do grid coincidem com algum pixel branco. No entanto, notemos que, apesar de existirem muitos pixels de cor branca, poucos coincidem com o vértice do grid. Isso ocorre devido à baixa resolução do grid. Assim, aumentamos a resolução e observamos o resultado. Então, um grid de maior resolução gera muito mais pontos de interseção com os pixels brancos. Se tomarmos dois planos de imagens subsequentes, cada quadrado de uma imagem abaixo e um quadrado da imagem acima formam um cubo. Sabemos que um cubo possui 8 vértices. Uma vez que cada vértice só pode ser rotulado como interseção ou não interseção com um pixel branco, então podemos ter até 256 configurações de cubos possíveis. Aqui, um vértice verde significa que intercepta um pixel branco e um azul significa que não intercepta. Assim, um cubo com essa configuração intercepta-não intercepta pode ser representado por uma palavra de até 8 bits, ou igual a 1 byte. O algoritmo Mesh Cubes, ou cubos marchantes em português, utiliza uma tabela pré-definida para ligar as arestas de cada cubo e criar uma triangulação volumétrica. Essa tabela, então, representada aqui por apenas 15 configurações, tem na verdade 256. Como exemplo prático visual, vamos observar o Mesh Cubes construindo um volume sobre uma malha 3D de apenas 3 vértices de interseção. Para cada vértice encontrado, a tabela é consultada. No final, o volume é observado como uma malha triangular volumétrica.